Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos ver mais um exercício, mais um problema resolvido usando Java, usando o paradigma orientado a objeto. Esse exercício em particular eu criei para a disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso do CEDERJ. Para aqueles que chegaram nesse vídeo e ainda não tentaram fazer essa questão, eu recomendo fortemente que vocês parem o vídeo, tentem fazer a questão, para depois ver a resolução da questão através desse vídeo. Isso aí vai, de alguma maneira, impulsionar bastante o aprendizado de vocês. Então não vejam o vídeo se não tiverem tentado fazer a questão anteriormente. Na parte de créditos, né, desse vídeo, terá todos os links, o link da prova e qualquer outro link, por exemplo, do código, né, na pasta lá do GitHub e toda outra informação que eu julgue relevante aí para vocês entenderem e acessarem toda a documentação de tudo que está sendo pedido. Pois bem, no enunciado dessa questão dizia o seguinte, suponha as classes abaixo, as quais iniciam uma aplicação em Java para manipulação de questões de uma prova. Então, o objetivo é trabalhar com questões, modelar questões, né, de provas usando o, nesse caso, no nosso caso, em Java. Então, eu tenho aqui uma classe questão, ela tem um atributo enunciado, tem um construtor para a classe e um método para obter lá o atributo, observando aqui que o atributo é privado. Tem uma questão discursiva, que ela estende questão, ou seja, essa classe discursiva ela é um tipo de questão, né? É um tipo mais particular de questão. Eu tenho um atributo gabarito aqui sendo do tipo string, então imagino a questão ela vai ter um enunciado, vai ter uma pergunta, e a resposta dela também vai ser no formato string, né? Porque por exemplo, o formato que a gente espera de uma questão discursiva. Eu tenho o construtor da questão, chamando lá, através desse super aqui, o construtor da classe de cima. Eu tenho a inicialização do campo particular dessa classe discursiva, que é o campo gabarito. Eu tenho um método para obter o atributo gabarito. E ainda tenho um método toString aqui para gerar uma versão string dos objetos dessa classe discursiva. Nesse caso aqui, o objeto ele vai pura e simplesmente, o método, né, vai retornar o enunciado dessa questão, né? Então o enunciado que foi passado aqui no construtor. Além disso, eu tenho um método, a classe principal aqui, que na verdade é a classe utilitária, que vai utilizar essas classes aqui de cima. E aí no enunciado, isso tudo era dado no enunciado da questão, eu tenho lá um vetor com o nome prova, né, que imagino que vão ter provas, né, armazenadas, então na verdade é um vetor de questões, né? Então é um vetor de objetos dessa classe aqui de cima, considerando que a discursiva está embaixo. E aí esse primeiro objeto aqui, prova 0, recebe um primeiro objeto, né, um new discursivo, e aí eu estou, por exemplo, qual é o número da última versão de Java? E está aqui Java 8, que seria o atual. Então estou passando o enunciado aqui como primeiro valor e a resposta como segundo valor, que é o que o construtor da classe discursiva espera, né? Observem que eu posso fazer isso aqui, eu estou podendo colocar um objeto discursiva dentro do vetor prova, que é um vetor de questões, porque discursiva é uma subclasse, é uma especialização da classe questão, né? Então eu estou podendo colocar dentro do vetor questão objetos do tipo questão e os que são especializações de questão, nesse caso aqui discursivo. Tá? Além disso, eu tenho aqui item verdadeiro e falso, que aí já está dando ideia de questões verdadeiro e falso, né? Então tem um vetor desses itens aqui. Cada item eu estou instanciando, né? Estou criando ele nas linhas aqui de baixo. Então o item 0 recebe um objeto item verdadeiro falso, que aqui, ó, Java foi lançada há mais de 20 anos. E aqui uma possível resposta como true. Outra aqui, o surgiu como uma linguagem Java, surgiu com a linguagem Java, está aqui o valor falso, por aí vai. Então eu tenho a classe int verdadeiro e falso, que a gente observa que não está aqui no início desse enunciado, né? Tendo criado os itens, depois o prova1, que é aquele vetor que eu criei lá em cima,
esse vetor aqui de questões, né? Então, prova 1 recebe verdadeiro ou falso de itens. Ou seja, eu estou criando um objeto da classe aqui, verdadeiro ou falso, desses itens. Classe que também não está aqui em cima. Um for para imprimir. E o que dizia o enunciado da questão é: após implementada para os objetos criados na classe main, essa aplicação deve ter a seguinte saída, ou seja, executando essa main aqui, eu tenho que obter essa saída aqui. E se a gente observar, esses enunciados aqui, essas questões são exatamente as strings que estão aqui sendo preenchidas, né, nessas classes do enunciado. Com isso, a primeira questão, tendo apresentado isso, o primeiro item da questão dizia o seguinte: implemente as classes item verdadeiro e verdadeiro e falso usadas na main. Observe os valores passados na construção dos objetos para inferir a sua estrutura. Ou seja, eu tenho que observar esse uso aqui para inferir qual é a estrutura das classes item verdadeiro e verdadeiro e falso. Pois bem, para isso, eu coloquei esse código no Eclipse e comentei já o que está no gabarito, né, lá na plataforma do CEDERJ, para quem é aluno do CEDERJ, e para quem não é, vai acompanhar aqui com a gente a resolução dessa, uma proposta de solução para essas classes que foram pedidas no item A dessa questão. Então vamos aqui, eu tenho aqui o que não está comentado, é exatamente o que está lá no enunciado da prova, né, da questão, e a gente vai começar a descomentar essas coisas. Observem que aqui, ó, eu passei rápido, mas na main, isso o Eclipse já está alertando, né, que essas classes aqui, que são as classes pedidas no item A, elas não foram encontradas, né? Então ele diz aqui, por exemplo, ó, o item verdadeiro e falso não pode ser resolvido, cannot be resolved to a type, ou seja, ele não pode ser encarado como um tipo, que na verdade é meio que sinônimo, né, no mundo O, classe tipo, e ele não pode ser encarado como um tipo porque ele não foi declarado, né? Então eu preciso declarar esse tipo aqui efetivamente. Então eu vou tirar o comentário do item verdadeiro e falso, que são as classes pedidas no item A da questão. No momento que eu tiro o comentário dessas classes, vamos observar lá embaixo, automaticamente o Eclipse já reconhece, né, aquilo como tipos, então aquele erro ali sintático, né, aquele erro de algo que foi declarado, que foi utilizado e não foi declarado, deixou de existir. E aí o que a gente observa tanto a classe item verdadeiro e falso como verdadeiro e falso, eu as criei como estendendo a classe questão. Para a item verdadeiro e falso, isso não é tão obrigatório, sim, mas eu utilizei para reaproveitar a declaração de enunciado que está lá na classe questão, mas para a classe verdadeiro e falso é fundamental que ela estenda a questão, por quê? Se a gente olhar lá no método principal, na classe que usa essas classes que eu estou definindo, observem que o vetor prova ele é um vetor de questão. Então, tudo que foi inserido em prova tem que ser, no mínimo, questão. Ou seja, ou é uma questão explicitamente, ou é uma classe que estenda a classe questão. No nosso caso ali, a gente observou lá no enunciado que a classe discursiva ela estende a classe questão. Então, por isso está sendo possível eu adicionar nesse vetor, né, alguém. Se eu adiciono um tipo T nesse vetor prova, necessariamente ele tem que estender questão. Então, observem essa linha aqui, ó. Essa linha era importante de ser observada. No momento que eu adiciono verdadeiro e falso para a prova precisa ser do tipo questão. Então, daí, por essa linha aqui, é obrigatório que a classe verdadeiro e falso estenda a classe questão. Além disso, observem o seguinte, olha, a classe verdadeiro e falso recebe itens. E itens é um vetor de verdadeiro e falso. Então, o que eu infiro dessa linha aqui também? A classe verdadeiro e falso
precisa ter um vetor de itens verdadeiro e falso declarado dentro dela para eu aproveitar, para eu alimentar, inicializar a criação desse objeto com esse vetor. Isso é exatamente o que acontece se a gente observar a classe verdadeiro e falso. Então, a classe verdadeiro e falso, ela recebe no construtor dela um vetor de itens e ela declara isso aí como um atributo dessa classe para ser utilizado na hora de manipular questões do tipo verdadeiro e falso. O enunciado, essa questão verdadeiro e falso, se a gente, é importante observar a saída que está lá no enunciado, vamos voltar nele. Então, o enunciado da questão discursiva é de fato o que está sendo passado na criação do objeto discursivo. Agora, o enunciado de uma questão verdadeiro e falso é bem padrão, né? Algo do tipo assinale verdadeiro ou falso para os itens. Né? E é exatamente isso que está sendo informado aqui na superclasse. E os itens, aí são os itens que estão sendo criados lá na minha main, né? Que são passados para o construtor. Então, é exatamente esse objeto itens aqui que eu atribuo nessa linha aqui de baixo. Perfeito? Além disso, observem o que era pedido. Eu tenho que ter essa saída aqui como resultado. Então, cada item dessa questão verdadeiro e falso, eu tenho abre e fecha parênteses aqui para quem está fazendo a prova, né, poder assinalar como verdadeiro ou falso o item. Como é que eu faço isso? Na minha questão, na hora de chamar o toString, né, porque depois eu vou chamar uma impressão passando essas questões, o que eu faço? Exatamente, eu peço para cada item, eu pego o texto dele e concateno, né, com o texto do item corrente. Então, na verdade, eu estou acumulando aqui a impressão de itens. E se a gente observar lá na item verdadeiro e falso, ou seja, onde eu analiso cada item, o toString dela, além do enunciado, eu coloco aquele abre e fecha parênteses, que é o necessário para alguém que está fazendo a prova poder preencher. Né? Então, esse parênteses aqui que aparecem, né, logo abaixo, né, dentro da questão do verdadeiro e falso, ou no item do verdadeiro e falso, ele está sendo inserido exatamente quando eu peço a versão string da classe item verdadeiro e falso. Perfeito? Então, com isso, eu já consigo até, vou rodar aqui essa questão, ela já funciona. Né? Então, vamos rodar aqui, vamos ver que vai ter a saída que a gente espera. Né? Então, está exatamente o que está lá previsto no enunciado. Se a gente seguir para os outros itens, o que acontece? Implemente uma classe chamada prova de forma a incorporar a construção dos objetos criados diretamente na main. Na construção do objeto prova é informado quantas questões esta possuirá. Então, o que está sendo pedido? Observem que aqui eu estou manipulando a prova dentro da main diretamente, eu não estou encarando prova como sendo uma entidade, uma classe que tem lá um comportamento que a gente imagina. Por exemplo, uma classe tem um conjunto de questões, né, e eu posso imprimir a prova e por aí vai. Né? Então é isso que está sendo pedido no item B, para a gente olhar para a prova como sendo uma entidade, não como algo que eu trabalhe diretamente dentro da main. Então, vamos aqui tirar o comentário, né, dessa classe prova que eu já elaborei, para simplificar o vídeo. E a classe prova, o que ela tem, necessariamente, ela já começa com um vetor de questões, né, que é algo natural que a gente imagina, e tem um campo quantidade, porque eu estou trabalhando com vetor, então eu tenho que meio que controlar índice e tudo mais. Esse detalhe de implementação, ele para a gente agora ele é importante, mas depois a gente vai ver ser introduzida a API de coleções de Java, onde essa baixaria de ter que controlar índice e tudo mais, ela deixa de existir. A gente trabalha com coleções de uma maneira muito mais elegante. Né?
Mas, a priori, né, nessa questão aqui, a ideia é trabalhar com vetores, né? Então, eu tenho esse vetor de questões e eu tenho esse campo, esse atributo, para controlar a quantidade, né, de questões que estão criadas num dado objeto prova, né? No construtor da classe prova, como já indicado lá no enunciado, né, na construção do objeto prova é informado quantas questões essa possuirá. Então eu tenho aqui no construtor de prova um número de questões, estou alocando o vetor com essa quantidade, né, então eu preciso alocar aquele vetor para poder manipulá-lo. E a quantidade inicial de questões ela é zero, né? Eu acabei de criar a prova nesse momento aqui do construtor, né? Então, para o item B, era apenas isso que era necessário, né? Para eu poder inserir questões, isso não está sendo pedido aqui no item C e no item D, eu preciso de um método específico, então eu criei um método adiciona questão. E esse método, ele recebe um objeto do tipo questão, eu faço uma verificação de índices para saber se eu já tenho se eu já preenchi todo o meu vetor, mas se eu não preenchi, eu simplesmente adiciono um novo objeto lá, uma nova questão, e incremento aquele controlador lá, aquele atributo quantidade. Pois bem, no item C, pedia para implementar o método de impressão, de forma a incorporar a impressão anterior. Observem que anteriormente a impressão ela era feita diretamente aqui na main, a impressão da prova, né? Onde o que eu estou fazendo aqui, ó, aí uma questão importante, né? Isso estava lá já no comentário, está aqui comentado. Quando eu imprimo uma questão, na verdade o que eu estou fazendo, eu estou chamando o método toString. É isso que o método println faz. Quando eu passo um objeto para ele. Ele chama o método toString dele. E aí uma coisa bastante interessante do que está acontecendo aqui implicitamente, eu fui e externei, né, chamando o método, ou seja, quando eu chamo o método toString, essa chamada do toString aqui ela é polimórfica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho dois tipos de questões. Eu tenho a questão discursiva, que ela já existia, e eu tenho o método toString lá. E eu tenho uma questão verdadeiro e falso, que ela está aqui embaixo, com o método toString. Então, quando eu chamo o método toString lá na main, através desse println aqui, ora eu estou chamando o toString da classe discursiva, ora eu estou chamando o toString da classe verdadeiro e falso. Ou seja, há uma diferença de comportamento aí em função do tipo de objeto que eu criei. Se o objeto que está sendo passado aqui, que está nessa iteração aqui do for, se é um objeto do tipo classe discursiva, é uma instância da classe discursiva, o método toString da classe discursiva que é chamado. Se é da classe verdadeiro e falso, o método toString da classe verdadeiro e falso é chamado. Então, esse comportamento dessa chamada aqui varia em função do tipo de objeto. Daí a palavra polimórfica, né? Várias formas, então tem vários comportamentos aí. E a ideia é, na verdade, como eu estou apresentando lá a classe prova, incorporar isso aqui dentro da classe prova. Então foi exatamente isso que a gente fez aqui nesse enunciado, né? Então o item C está aqui sendo realizado. Eu inseri num método imprime_prova exatamente aquele for que percorre o meu vetor de questões, que está aqui dentro da classe prova, e sai imprimindo, né? Sai chamando o método toString, né? Isso aqui que é o que está ocorrendo aqui nesse println, né? Esse teste aqui, se a questão está vazia ou não, observe que eu criei um vetor com um número de questões. E, por exemplo, nessa resolução que eu apresento aqui nesse uso, eu estou colocando mais do que duas questões. Que aqui, se eu coloco exatamente duas questões, eu não precisaria desse teste. Mas se eu coloco, por exemplo, 5 questões, o vetor ele vai imprimir as 5 mesmo que eu não tenha inserido outros 3 objetos, mas eu aloquei o vetor com o tamanho 5. E aí ele vai imprimir vários nulls. E aí, para evitar esses nulls, eu simplesmente estou testando aqui, verificando. Na verdade, eu posso até botar um else, porque se eu encontrei um null, significa que não tem mais questões ali. Eu simplesmente vou fazer um break aqui para sair do for, né? Para ficar ainda mais, para eu não ter que ficar percorrendo até o final. Simplesmente interrompo a execução do for naquele ponto.
Pois bem, então, mas basicamente o que era necessário para o item C era incorporar essa impressão aqui da main aqui dentro desse método imprimir prova. No item D, pedia para reescrever a main criando a instância da classe prova e chamando o método de impressão. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui no final, que é o último comentário aqui, bloco de comentários que eu preciso remover. E aí, para ficar a mesma impressão do enunciado, eu vou comentar aqui essa impressão que ela não é mais necessária, né? Então eu tenho aqui a criação do objeto prova e eu tenho a inserção chamando o método adiciona questão das duas questões que foram criadas aqui anteriormente e depois eu tenho o método de impressão de prova. E aí, de alguma maneira, eu encapsulei essa manipulação, esse comportamento da classe prova dentro da classe prova, que é, digamos, em termos do paradigma O, que seria o recomendável, né? Tendo feito isso, vamos executar essa questão novamente, vou executar o nosso projeto aqui, e aí observem que eu tenho exatamente a mesma saída como esperado. Então, espero que tenham compreendido aí, se quiserem comentem no vídeo sugestões, algum ponto que não tenha ficado muito claro nessa explicação. Um abraço e até o próximo vídeo.